Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai começar nosso curso. Eu sou Flávia, professora de História de vocês, e a gente vai dar o pontapé inicial com um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir que vocês deem um pausa no vídeo, peguem papel, caneta, para anotar as coisas que vocês acham mais importantes que a gente vai dizer aqui, tá? Muita coisa tem na apostila de vocês, mas é sempre legal fixar um pouquinho mais a matéria, né? Então vamos lá. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que começa em 1939 e termina em 1945. Ele foi um conflito, como o próprio nome diz, mundial, porque envolveu, enfim, uma série de países em quase todos os continentes. E ela tem algumas causas, né? Se a gente parar para pensar, as causas da Segunda Guerra Mundial, ela está muito conectada com a Primeira, né? A gente viu que a Primeira Guerra Mundial foi decretado o Tratado de Versalhes. Esse tratado impunha pesadas condições à Alemanha, né? Tirava colônias, impunha uma multa, proibia a organização militar, enfim, né, deixava a Alemanha em uma situação muito complicada. Aliado a isso, a gente tem a crise de 29. Não sei se vocês lembram, mas a crise de 29 foi uma crise de superprodução. Ou seja, um momento em que a gente tinha muitos estoques e pouca procura por esses estoques, o que fez os preços, né, despencarem, enfim, né, a gente teve uma tragédia econômica global quando a gente teve vários casos, inclusive, de grandes executivos cometendo suicídio e tal. Foi uma situação muito pesada, né, inclusive aqui no Brasil. Mas na Alemanha foi uma situação horrível, né? A Alemanha, que já vinha muito impactada por conta do peso do Tratado de Versalhes, acabou tendo que pagar, né? Acabou tendo as suas... Desculpa que tem coisa rolando aqui. Moto, passou. Tchau, moto. A Alemanha, que já estava em dificuldades econômicas, quando vem a crise global, né, a crise de 1929, ela fica pior ainda. Para vocês terem ideia da dimensão da crise de 29, ela acaba mostrando uma falência da ideia de liberalismo. O que era liberalismo? A ideia de que o Estado não intervém na economia. O Estado não pode dizer como a economia se gesta. E nesse momento da crise de 29, todo mundo começou a pensar assim, não, o Estado precisa sim intervir na economia. Porque se o Estado não intervir na economia, vai acabar acontecendo como na União Soviética. A gente vai ter revoluções comunistas, né? Isso era o que se pensava. Então, o Estado, ele foi tomando, em alguns lugares, um aspecto de defesa, né, desse capital. E aí a gente vai ver surgindo em toda a Europa movimentos nazifascistas, tá? Movimentos extremamente nacionalistas, extremamente conservadores, que vão, de alguma forma, dar um novo caráter, né, à economia global. E, obviamente, a gente vai ter, em decorrência disso, uma série de confrontos, tá? Na Alemanha, isso vai estar incorporado no Hitler, que é chamado de Terceiro Reich, mas a gente vai ter, né, a Guerra Civil Espanhola, que vai colocar no poder, né, depois de derrotar as forças populares e democráticas, né, o Franco no poder. A gente vai ter Salazar em Portugal, e a gente vai ter, na verdade, pessoal, uma série de governos autoritários surgindo na Europa. O primeiro deles, tá, foi a Itália com Mussolini, tá? Mas a gente acaba que, por toda a questão do Holocausto, por questão da história militar, lançando um olhar muito forte na Alemanha, tá? E como é que começa, então, essa guerra?
né? Essa guerra, ela começa com a expansão alemã pelos territórios da Áustria e depois dos Sudetos. Hitler anexa esses espaços dizendo, bem, esses espaços têm população alemã, então constitui parte do nosso espaço vital. Vale lembrar para vocês, galera, que por mais que haja algumas controvérsias, o Hitler ele não sobe ao poder com golpe ou, enfim, com alguma irregularidade, né? O Hitler ele é eleito. Antes dele subir ao poder, a Alemanha ela vivia a República de Weimar, que era de uma liberdade muito poética quase, mas ao mesmo tempo ela vinha com uma crise econômica muito forte. Tá? Então Hitler vem com uma proposta de sociedade muito autoritária, vem com uma proposta religiosa, né? Uma proposta muito conservadora, uma proposta de trazer, né, de alguma forma os tempos áureos, né? Então o Hitler ele vai falar muito de uma cultura ariana, né? Depois a gente tem alguns estudos que mostram que, do ponto de vista historiográfico, essa historicidade étnica que Hitler fala não faz muito sentido, considerando todos os povos indo-europeus e tudo mais. No entanto, né, era uma retórica, era algo que ele usava para cativar o povo alemão, para incentivar o nacionalismo, né, para incentivar o orgulho alemão. Né? Essa parte da criação, né, da criação de uma história, da invenção de uma tradição. O fato é que essas expansões de Hitler são completamente irregulares, né? Essas duas primeiras. No entanto, a Itália, a França, eles olham essa situação e falam assim, bem, se a gente resolver fazer o Tratado de Versalhes ser cumprido à risca, a gente vai acabar fazendo estourar uma nova guerra. Então, melhor talvez seja a gente negociar com Hitler de ficar com os Sudetos ali na região da antiga Tchecoslováquia, enfim, deixar ele com a Áustria também, mas parar aqui as invasões. Essa era, né, a expectativa da Europa, da Liga das Nações, que tinha como missão, né, depois da Primeira Guerra, evitar uma segunda ou, enfim, né, outros conflitos. Só que não dá certo porque Hitler faz um pacto de não agressão com a União Soviética em 1939, né, e ele vira para a União Soviética e fala, bem, vocês são comunistas, a gente não tem nada a ver com vocês, a gente, não tem absolutamente nada a ver, a gente não gosta, a gente não quer, não somos como vocês. No entanto, não queremos nos meter com vocês agora. Então, não me ataque, que eu não atacarei vocês. E aí, o Stalin vira e fala, bem, parece uma boa ideia. E assinam União Soviética e Alemanha um pacto de não agressão. Isso permite com que a Alemanha concentre as suas forças militares na frente ocidental da Europa. Ou seja, a gente vai ter aí a tomada de muitos espaços, inclusive a tomada da França. Tá? Os alemães vão marchar por baixo do Arco do Triunfo em uma clara demonstração de humilhação à França. E muito ali pensando, né, na humilhação que foi o Tratado de Versalhes. Essa situação era muito complicada, por exemplo, para os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque a Alemanha, França, sobretudo, eram países que eram aliados não só do ponto de vista da política externa, mas também eram aliados do ponto de vista da economia. Né? Os Estados Unidos reconstruíram a Europa pós Primeira Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos estavam se destacando como um grande parceiro comercial desse grupo. E aí, pessoal, os Estados Unidos realmente começam a ficar muito apreensivos com relação ao resultado da guerra.
O que, né, faz com que os Estados Unidos entrem efetivamente na guerra é o ataque a Pearl Harbor, né? E não só os Estados Unidos, mas também todo o grupo de países que são, que eram, né, e de alguma forma ainda são, né, aliados dos Estados Unidos. A América Latina entra na guerra. Por exemplo, o Brasil, que até então era neutro, quando os Estados Unidos entram na guerra, a gente que tinha um governo que não era democrático, mas enfim, também não era nazifascista, obviamente, a gente vai entrar na guerra ao lado dos aliados, né? A gente vai entrar na guerra ao lado das democracias, mesmo sem ser uma democracia. A Alemanha, ela quebra o pacto de não agressão e ela invade o território soviético. E esse é um ponto muito delicado para a história militar alemã. Por quê? Porque a tática que os soviéticos usam para essa guerra é a tática de terra arrasada. Ou seja, eles deixam que o exército alemão avance pelo território gelado e eles vão destruindo, abandonando os territórios e destruindo as possibilidades de acesso a recursos dos soldados alemães. Ou seja, eles têm que fazer uma longa caminhada com falta de comida, com falta de água, com falta de vegetação mínima, né? Por quê? Porque os russos realmente, os soviéticos, na tática de guerra arrasada, destruíram essas possibilidades. Quando os alemães chegam a Moscou, né? Na verdade, hoje Moscou, naquela época Stalingrado, eles chegam completamente debilitados. E aí tem toda uma literatura muito romântica sobre isso, que falam da luta de Stalingrado, né, que foi bairro a bairro, rua a rua, prédio a prédio, porque a população teria defendido, né, Stalingrado contra os alemães. E ali, né, a gente tem uma baixa do exército alemão. Então, os soviéticos, o Exército Vermelho, vem, né, combatendo o exército alemão até chegar em Berlim, né, o que a gente chama de Berlim Oriental, né, mas a gente vai ver isso depois quando a gente estuda a Guerra Fria. Então, na frente oriental, né, os russos estão levando a melhor e combatendo o exército alemão. Os Estados Unidos, quando entraram na guerra, né, Voe Brasil, né, a gente teve ali a base de Natal, a base de Alcântara em Natal sendo usada para essa guerra também. O fato é que enquanto o exército soviético vai vencer na frente oriental, a gente vai ter combates acontecendo na frente ocidental. E no chamado dia D, os Estados Unidos eles desembarcam no território francês, chamado Normandia, e atacam o exército alemão. E tem ali uma outra queda. Esses dois movimentos, né, vão ser muito importantes para a gente pensar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, para a gente pensar o que vai acontecer como consequência, tá, do final da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria, que vai impor, né, de um lado os comunistas, de outro lado os capitalistas, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, galera, é muito interessante porque o que a gente está discutindo hoje, tá, sobre a guerra na Ucrânia e tudo mais, tem muito a ver com esse movimento da União Soviética vir tomando os territórios que Hitler tinha anexado, né, até chegar em Berlim. Tá? Mas, enfim, esse é papo para um outro momento, né? Hoje interessa muito a gente discutir o seguinte, tanto na frente oriental com a União Soviética, quanto no desembarque da Normandia com os Estados Unidos, marcam ali um fim, né, da Segunda Guerra Mundial, a derrota alemã. E esse processo ele é muito importante porque ele vai gerar instituições, vão gerar valores que até hoje são valores e são instituições importantes para a gente. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial e no governo de Hitler, vamos dizer assim, né, a gente teve o Holocausto Judeu. Obviamente, não foi o primeiro
e infelizmente não foi o último genocídio que a humanidade viu e participou, né? Na Alemanha nazista se tinha campos de trabalho com duras condições de vida, homossexuais, judeus, comunistas, pessoas que de alguma forma não respondiam àquele protótipo, né, do ariano perfeito, né, pessoas com deficiência, enfim, né, elas eram mandadas para esses campos de trabalho, o que muitas vezes significava a morte, né? A gente tem uma quantidade enorme de mortos, muitos judeus entre eles, tá? E o fim da Segunda Guerra Mundial marcou a existência do Tribunal de Nuremberg, que julgou esses crimes de guerra, inclusive levando a pena de morte de alguns oficiais alemães, mas mais interessante do que isso, né, é a gente pensar a política de direitos humanos, que são criados, né, visando que as barbaridades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial nunca mais voltassem a acontecer. Então a gente tem o Tribunal de Haia, mas além disso a gente criou também instituições que iriam regular o comércio global, tá? Que não era ainda a OMC, mas é considerada ali uma mãe da OMC. A gente tem a criação da ONU, que até hoje é uma instituição importante, apesar das falências, tá? E a gente tem ali, né, a construção do que foi, né, o início da Guerra Fria, com as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares, né, que devastou as duas cidades japonesas, e a gente tem até hoje, né, o efeito da radiação sendo sentida. Foi a única, né, bomba atômica lançada, as únicas duas bombas atômicas lançadas no mundo, embora a gente tenha tido guerras químicas muito marcantes, né, em outros espaços, né, durante a Guerra Fria, né? O foco é a Guerra do Vietnã, mas também isso a gente vai ver depois. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, tá? E vamos nos falando. Acho que segunda-feira a gente tem plantão, então venham, tragam as dúvidas, os questionamentos, sejam muito bem-vindos, tá bom? Tchau, tchau.